Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Marcela Fujihara, colaboradora da NPO Kibono Hikari, que começa hoje a segunda roda, inicia hoje a segunda roda desse projeto, né, do Escola para Todos. É um projeto que foi aprovado recentemente para ser uma ponte entre a nossa comunidade brasileira, né, e os serviços já existentes, seja do governo japonês ou serviços privados, que muitas vezes não são acessados por falta de conhecimento, pela barreira linguística. Então, antes da gente iniciar o tema de hoje, que é o sistema educacional japonês, eu vou apresentar rapidamente aqui do que se trata esse projeto. Depois apresento nossas convidadas. Esse projeto ele foi criado dentro desse contexto de números que estão aí na tela, né? Há dados nacionais que mostram que 41% das crianças estrangeiras no sistema educacional japonês estão com dificuldades na escola, né? Por dificuldades linguísticas, não estão conseguindo aprender. Desse total, 25% são brasileiras. E além desse dado que já é alarmante, somente ali na região de Haiti, nós temos cerca de 2.563 crianças que estão fora da escola, né? Então, se a gente for considerar a região de Chubo, dá mais de 3.000. Então, o projeto ele foi pensado a partir desse cenário, né, com dados alarmantes. E esse projeto, ele tem 4 pilares. Hoje, essa atividade, ela é dentro desse pilar que está circulado aí, que é o informar. Então, nós desenhamos esse projeto para informar a nossa comunidade, orientar sobre educação bilíngue, tirar as dúvidas diversas, né, que nos chegam, acolher, né, que é oferecer atendimentos a essas famílias. Então, se você que está vendo essa apresentação, que está participando conosco, tiver a necessidade de um atendimento, nós estamos disponíveis para atender você individualmente. Nossa equipe tem diversos profissionais para te ajudar na sua dificuldade com a trajetória escolar do teu filho. Outro pilar do nosso projeto é o pesquisar, que é levantar dados da nossa comunidade brasileira para que a gente possa continuar esse projeto, né, futuramente. E educar, que é justamente atender essas crianças que estão fora da escola, oferecendo a possibilidade delas frequentarem aulas online, recuperarem o prazer e o interesse em estudar, para que possam retornar à escola, ser ponte nesse processo de retorno dessas crianças à escola. Eu já vou aproveitar para divulgar aqui nossas próximas rodas. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema educacional japonês, mas já temos uma agenda de outras rodas, acontece uma por mês. E a próxima, né, ela vem falar sobre o apoio da família. Que tipo de suporte é importante a família ter, né, conhecimento de que talvez o teu filho precise, é importante que você acompanhe e ofereça. Então, hoje a gente vai explicar um pouco sobre o sistema educacional japonês e no próximo mês a gente vai falar sobre quais os suportes, né? Então, você escolheu qual instituição o seu filho vai estudar, e aí você então agora vai saber que tipo de complementação, apoio e suporte você precisa fazer. E aí tem as outras datas, mas é só acompanhar aqui pela nossa rede social que a gente vai sempre divulgar. E como eu disse no começo, a gente tem a possibilidade de atender individualmente, né, as famílias que têm alguma necessidade, alguma dificuldade na trajetória escolar dos filhos. Então, fazendo a leitura desse QR Code, você é direcionado diretamente para uma agenda virtual. Essa agenda já tem lá as datas e os horários disponíveis, basta você clicar. É bem simples o processo, mas se você precisar de ajuda também pelas nossas redes sociais, você pode mandar uma mensagem, que a gente está à disposição para te ajudar a agendar esse atendimento. Bom, isso aqui eu mostro para vocês no final. Nós temos aqui hoje, né, para contar para a gente, trazer informações sobre o sistema educacional japonês, duas profissionais que foram convidadas e primeiro eu gostaria de agradecer, né, de estar aqui com a gente, de aceitar esse convite. Primeiro é a Fernanda Kikuchi, que é a primeira pessoa que vai apresentar conosco. A Fernanda, para quem não conhece, ela é educadora, ela é formada aqui no Japão, ela é consultora educacional, né, tem uma escola, a Zoe Academy, depois ela vai contar um pouquinho para gente. E como ela mesma se apresenta lá nas redes sociais dela, o trabalho dela é guiar famílias que decidiram educar, né, criar os seus filhos aqui no Japão. Então, quando a gente pensou nesse tema de falar sobre o sistema educacional japonês, a primeira pessoa que veio na cabeça é ela.
E a Simone Dohashi, que está aqui conosco, a Simone é psicóloga, né? Faz parte da nossa equipe. A Simone é educadora parental. Ela trabalha orientando pais e famílias, né, a como educar os seus filhos com mais amor e menos dor, né, Simone? Tudo que a gente deseja como pai e mãe, mas que muitas vezes nos falta informação. Então, a Fernanda vai trazer para a gente o tema do sistema educacional japonês e depois a Simone vai fazer uma atividade de reflexão conosco sobre os nossos papéis. Meninas, obrigada por estarem aqui. Fernanda, por favor, fique à vontade. Obrigada, boa noite. Eu me chamo Fernanda, assim como a Marcela falou. É, Só brevemente me apresentando, né? Eu tenho hoje atualmente 28 anos. Nasci no Brasil, mas vim para o Japão com 2 anos de idade. Então, eu realmente, né, me criei aqui no Japão e passei por todo o sistema escolar japonês, né? E meus pais, ambos brasileiros, minha mãe descendente, meu pai não tem descendência. E quando eles vieram para cá, né? Foi naquela quase primeira leva, então, com o pensamento de fazer um pé de meia e assim que der, voltar para o Brasil. Mas esse assim que der nunca chegou, né? E hoje eu estou aqui, 28 anos de idade. Mas graças a Deus, né? E também a minha mãe que sempre, né, procurou estar ali perto de mim na escola. Eu consegui passar por todas as etapas, né, escolares, mesmo, claro, tendo dificuldade, assim como, como a maioria das crianças, né, estrangeiras sentem hoje, né, dentro das escolas japonesas. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, eu vou falar, né, sobre o sistema escolar, como que o sistema escolar hoje funciona aqui no Japão e tentar comparar um pouco com o Brasil. Como eu falei na minha apresentação, eu não tenho a experiência de ter estudado no Brasil, né? Eu estudei em escolas japonesas aqui no Japão, mas como after school, né? Então, eu ia para a escola japonesa de manhã e à tarde, né, alguns dias da semana, se eu não me engano, umas 2 vezes, acho que era a frequência na semana, eu ia para a escola japonesa para ser alfabetizada, né, aprender a ler, escrever. E a minha mãe tinha essa preocupação de eu manter o português, já que o plano era, né, assim que der, voltar. Então, ela queria certificar que eu não me esquecesse do português, por isso que eu, né, hoje em dia, apesar de ser criada aqui, né, a minha vida inteira, eu mantive o português. Às vezes eu dou umas gafas e tal no português, gente, mas aí você já entendeu o contexto. Ok, vamos lá. Então, como que funciona, né, o sistema escolar japonês, né? Então, como todos sabem, a educação obrigatória aqui no Japão, então, quando os pais têm a obrigação, né, de enviar os seus filhos à escola, matricular numa instituição educacional, é a partir, né, ali dos 6, 7 anos de idade. A gente fala que é o Shogaku, né, que seria a primeira série do Shogaku. E o último ano dessa educação obrigatória é o Chugaku, né? Seria, então, no Brasil, equivale ao Fundamental 1 e o Fundamental 2, né? No Brasil, hoje em dia, né, se eu não me engano, a partir de 2013, a educação infantil, ela foi incluída, né, dentro da educação obrigatória. Então, os pais precisam matricular os filhos ali a partir dos 4, 5 anos numa pré-escola, né? Aquele preparatório para a criança inicial no fundamental. No Japão, que seria o Hoikuen ou o Youchien, na verdade é mais o Youchien, ele não é uma fase obrigatória, é opcional. Os pais que desejam, eles matriculam ali as crianças, né, no Youchien, né? O Hoikuen, ele serve como se fosse um daycare, na verdade, né? O propósito do Hoikuen é cuidar da criança enquanto ambos, né, o pai e a mãe precisam trabalhar. Essa é a condição de você poder colocar o seu filho no Hoikuen aqui, na verdade, né? Então, ambos os pai e mãe precisam estar fora de casa para então a criança poder usufruir de todo o trabalho ali do Hoikuen, né? Já Youchien seria pré-escola, mas como vocês podem ver, ele não entra, né, na educação obrigatória aqui no Japão, né? Por isso que aqui já acontece uma coisa que acaba já criando, né, ali não digo uma barreira, mas separando crianças estrangeiras de crianças japonesas, é que a grande maioria das crianças japonesas, ao entrarem no shogaku, elas já sabem ler e escrever, né? Então, todo ali o ideograma japonês, né? O hiragana e o katakana. Então, algumas crianças japonesas, né? Várias, na verdade, quase todas, ao ingressar já sabem ler e escrever, né? Já sabem fazer cálculos básicos também de adição e subtração. As crianças mais avançadas, né, que fizeram um preparatório antes de entrar no shogaku, as crianças japonesas, elas sabem até fazer multiplicação, né? Multiplicação, divisão, e já sabem ali, né, parcialmente, quase metade ali dos kanjis da primeira série. Então, realmente, os japoneses
Eles preparam muito bem as crianças antes que elas ingressem no shogaku. E isso já falta ali na nossa comunidade, né, brasileira. Então, a maioria das famílias brasileiras, né, como o contexto familiar é que ambos, né, o pai e a mãe, precisam trabalhar, eles matriculam a criança muito cedo ali no Roikuen, né, para ficar ali aos cuidados da creche, para os pais poderem trabalhar. Mas, como eu disse, a creche, ela não é considerada, né, o Roikuen, ela não é considerada uma instituição escolar, né, ela serve como um daycare, então eles não têm ali o propósito de alfabetizar o seu filho, né, de ensinar o hiragana, katakana, ensinar ele os números, eles não têm essa finalidade dentro do trabalho dele. Algumas podem fazer? Pode, mas daí vai da direção daquele Roikuen, nem todas fazem isso. Né? Então, como isso, os pais, né, estrangeiros no geral, não sabem, acham que não, meu filho está indo no Roikuen, assim que entrar no Shogaku, beleza, ele vai estar que nem um japonês, né? Enfim, desde um aninho ali na creche, né? Mas não é essa a realidade, né? Os japoneses, eles têm uma preparação realmente escolar antes mesmo de entrar no Shogaku. Então, já começa aí a diferença entre, né, a realidade de uma criança estrangeira e a realidade de uma criança japonesa. Né? Então, já sabendo dessa diferença, vocês podem imaginar que o shogaku, para uma criança estrangeira, vai ter mais desafios, né? Não só por causa da língua, porque quando elas entram no shogaku, por mais que elas falem o japonês, ainda elas não têm ali, né, a linguagem acadêmica, então nos primeiros anos, elas vão sentir aquela dificuldade, tipo, eu sei falar japonês, eu consigo me comunicar com a sensei, mas por que que eu não entendo a aula? Né? Então, chega no momento da aula, da atividade da escola, muitas crianças apresentam dificuldade. Os pais não sabem o porquê, e os professores também japoneses não sabem por quê. Nossa, mas ela fala tão bem, se comunica tão bem, por que essa dificuldade, né, com os estudos? Então, já aí é o grande desafio, né, que algumas crianças estrangeiras têm. E quando isso não é bem assistido e não é resolvido, essa dificuldade vai se estender, né, por todo o período da educação obrigatória, que aqui no Japão é de 9 anos. Então, né, comparando com o Brasil, é relativamente curto, né? Então, o Brasil ali, as crianças entram com 4, 5 anos, né? E o ensino médio também está dentro da educação obrigatória, né? Pelo menos as escolas públicas no Brasil, né? É acesso, né? Todo mundo tem livre acesso. Algumas escolas particulares, enfim, talvez tenha ali um sistema de avaliação, né? De seleção, mas como, né, inclui o ensino médio na educação obrigatória, todos os brasileiros têm acesso a pelo menos o ensino de rede pública. Isso não funciona aqui no Japão, né? Como vocês podem ver, o Koukou, ele não faz parte, né, da educação obrigatória. Por isso que obrigatoriamente todos precisam passar, né, por uma seleção para então, né, se forem admitidos nessa seleção, eles começam ali, né, o ensino médio, né, aqui no Japão. Um ponto que é interessante destacar aqui é que por mais que o Koukou, né, o ensino médio, aqui no Japão, ele não esteja dentro da educação obrigatória, ele ainda é considerado uma educação básica. Né? Então, para que o indivíduo aqui no Japão tenha um bom emprego, tenha, né, ali mais oportunidades, tanto de trabalho e também, claro, para se qualificar para prestar vestibular para uma faculdade, ele precisa ter o ensino médio completo. Né? Porém, como não faz parte da educação obrigatória, não é garantido a todos, só aqueles que têm, né, capacidade e habilidade para ser aprovado. Então, dar continuidade aos seus estudos aqui no Japão. Né? Então, só para vocês conseguirem, né, comparar a diferença, falar um pouquinho mais, né, aqui sobre o Japão. Né? Então, o que eu vejo muito nas famílias estrangeiras, que elas se preocupam muito aqui, né? Então, a preocupação delas estão sempre focadas aqui, né? Ah, e depois do Chugaku tem o Koukou, né? Qual Koukou, que tipo de Koukou, que curso colocar, que período, como que funciona, o preço e a seleção, né? É um ponto que gera muitas dúvidas, né? Sim, é. Mas até chegar essa fase aqui, né, para a criança, né, para a criança que inicia a educação aqui no Japão, tem aí 9 anos, né, de caminhada. Mas o mais importante é o que a criança viveu nesses 9 anos. Né? Então, muitos pais não se atentam aqui, nesses 9 anos de educação obrigatória, que é tão curto aqui no Japão. Né? Se preocupam ali no ensino médio,
mas não se atentam para os 9 anos. Então, eu coloquei aqui 2 pontos de atenção, tá, onde os pais precisam, na verdade, prestar muita atenção, que é a fase pré-escolar, como eu já falei, né, no slide passado, as diferenças da realidade de uma criança japonesa e estrangeira, e depois nessa fase de transição aqui, né, do shogaku para o chugaku, né? Então, o shogaku e o chugaku seria no Brasil o Fundamental 1, o shogaku, Fundamental 2, o chugaku, né? Então, acredito que para as famílias brasileiras ou para as pessoas que estudaram no Brasil, é meio que o Tiogaku é a extensão, né? O Fundamental 2 ali é a extensão do Fundamental 1, né? Aqui no Japão, também, né, teoricamente, o Tiogaku seria a extensão do Shogaku, mas na prática não é, né? Então, é um sistema completamente diferente. O sistema de avaliação também é completamente diferente. E todo o sistema ali cotidiano, né, do que o aluno vai viver dentro do Chugaku é muito diferente do Shogaku. E muitos alunos estrangeiros e pais também estrangeiros não acompanham essa realidade que os filhos entraram. Então, eles acham ali que o Chugaku é só uma continuação do Shogaku, né, até chegar o momento ali da prova para o Cocô, mas não é, né? Os 3 anos aqui do Tiogaku é uma preparação intensiva. Tanto é quando os pais, né, de alunos que entram no Tiogaku, a primeira preocupação é quando que eu começo a escolher o Cocô? Quando que eu começo, quando que meu filho começa a se preparar para o Cocô, né? E, na verdade, a preparação para o Cocô, ela começa, para muitas famílias japonesas, aqui no Shogaku, né? Para as mais, digamos assim, deixa a vida me levar, a preparação começa no primeiro ano do Chugaku, mas nunca é no segundo ano do Chugaku. Seria um ano antes, né, de concluir o ensino obrigatório aqui no Japão, né? Então, nunca é nesse segundo ano do Chugaku. Quanto antes, melhor, né, começar essa preparação para o Koukou, né? Então, eu queria focar mais aqui, na verdade, né, hoje, os pontos de atenção que os pais precisam se preocupar, né, estar ciente em cada fase escolar, né, da criança, tá? Então, primeiro, né, na fase pré-escolar, o que eu observo que é muito, muito importante que as famílias trabalhem em casa, mas acaba faltando ali por algum motivo, né, seja pelo dia a dia corrido de trabalho, enfim, tempo, né, na grande maioria é o tempo, mas é estabelecer uma rotina que vai contribuir com o desenvolvimento escolar da criança. Né? O que eu observo muito é que desde a creche o aluno não tem uma rotina. Né? Então, a rotina dele é só de manhã que é certo. Ele vai acordar sempre no mesmo horário, vai entrar no Roikuen sempre no mesmo horário. Mas depois que sai do Roikuen, né? O sair do Roikuen também geralmente vai ser no mesmo horário, mas depois que volta para casa não tem rotina. Né? Não tem horário para comer, não tem horário para fazer uma atividade ali, né, motora, né, tanto grossa como fina. Não tem um momento onde ele vai sentar na mesa para conversar com o pai ou com a mãe, né? Enfim, tem uma refeição junto. Então eu vejo que as famílias geralmente não têm rotina dentro de casa. Eu não digo assim de maneira geral, mas naquele período que a criança volta para casa até a hora que ela vai dormir, ela não tem uma rotina, né? Não tem uma ordem. E eu vejo que isso é muito importante para a criança, né, desenvolver de maneira saudável ali, né, nessa fase pré-escolar, e isso que vai contribuir também para que ela tenha uma boa rotina assim que ela ingressar, né, em contexto escolar, que aqui no Japão é a partir do Shogaku, né? Aí o segundo ponto seria introduzir o conhecimento das letras e dos números. Então, como eu falei, as crianças japonesas, desde ali da fase, né, do Roikuen e Yochien, elas estão sendo preparadas para o Shogaku. Então, é importante também que as crianças brasileiras, né, estrangeiras no geral, estejam recebendo um preparo também para entrarem no Shogaku, né? Tanto em hiragana, katakana, conhecer os números ali, as letras, os números também em japonês seria muito importante. Claro que aqui eu entendo que algumas famílias, né, que não sabem o japonês vão ficar assim, mas como que eu vou fazer isso, nem eu sei japonês? Então daí pode entrar um serviço, né, ou terceirizar para alguém. Essa parte é de ensinar a questão da letra em números em japonês, né? O terceiro ponto aqui, então, proporcionar estímulos, né, que farão a criança desenvolver, né, tanto habilidades culturais como intelectuais. Como eu falei, acaba faltando muito, né, nas famílias estrangeiras. As crianças estrangeiras vivem num loop, né, de acordar a tal horário, entrar na escola a tal horário, sair a tal horário, depois que volta para casa, não tem rotina. Né? E nisso, aos finais de semana, é um passeio no shopping,
ou uma ida à praia quando está no verão. Mas nunca tem um estímulo a mais, né? Visitar uma biblioteca, ir a um cinema, ir a um teatro. Né? Acredito que se os pais estivessem no Brasil, né, eles teriam mais, digamos assim, não sei se o termo correto é se viveriam mais, né? E a criança, então, teria mais experiências, não só daquilo, acordar, ir para a escola, voltar para casa, acabou. Então, aqui no Japão, eu vejo que as crianças estrangeiras, né, no geral, não têm essas experiências de vida, né? Eu conversando com crianças dentro da aula, já foi num aquário? Não. Já foi num zoológico? Ai, não fui. Aí, quando você vai ver a realidade do pai, ah, é que eu não falo japonês, não sei como compro ingresso, né? Não sei aquilo, aquilo. Claro que hoje em dia, né, muitas famílias já estão mais proativas, sim, mas ainda tem aquela parcela que vive naquela rotina, mesma rotina diária, né? De segunda a sexta, trabalho, casa, sábado, domingo, uma ida ao shopping, faz uma compra, volta para casa e fica na TV, né? Então, ainda vivem essa rotina. E por último, né, nutrir a linguagem de afeto entre pais e filhos. E é aqui que entra a importância do português já nessa idade. Né? Como eu falei, hoje em dia os pais têm mais consciência que o estudo é importante, que o japonês é importante, mas acabam terceirizando muito a criança para o sistema japonês, né? No caso, para a escola japonesa. Então, não, tá aprendendo japonês, tá bom. Ele tá falando que nem um japonesinho bonitinho, tá bom. Mas às vezes, né, quando os pais também não falam japonês, esquecem que uma hora a criança ela vai subir de nível na língua japonesa. Eles vão acabar perdendo o contato ali, né, o diálogo dentro de casa. E está acontecendo muito hoje em dia, e eu vejo isso como algo muito preocupante, porque acaba perdendo os laços, né, entre as famílias. Então, o português, ele não é somente uma ferramenta, que futuramente pode vir a ser uma ferramenta para criança, mas é uma linguagem de afeto, que vai manter ali os laços da família. Então, é importante que os pais valorizem também o português por esse lado, né, para sempre ter ali o coração do filho, né? Porque não adianta criar um filho, um bom filho, mas você não ter o coração dele. Né? Então, eu vejo que o português vai suprir aí, né, essa parte. Eu coloquei um traço aqui, porque eu sei que aqui vai depender muito, né, da família, da rotina da família, da condição da família, mas, nesse caso, tiver essa oportunidade, seria importante, né, alfabetizar mesmo a criança no português. Então, eu vejo que a fase do Roikuen e do幼稚園é uma fase leve ainda para a criança, né? Ela não tem tantas obrigações, ela, né, pode até passar o dia inteiro na escola por causa que os pais trabalham, mas mesmo assim ela passa a maior parte do dia brincando. Então, não é assim, né, um ambiente super estressante e pesado. Então, dependendo de como for a rotina dessa criança, eu acredito que a melhor fase para introduzir, né, o português, o conhecimento da língua portuguesa é aqui, né, que ela não tem tanto desgaste ainda em estudos, né, digamos assim. Quais seriam as observações, então, depois que a criança já entrar no shogaku, né, que seria ali dos 7 aos 12 anos, tá? Então, assim que ela iniciar todo o processo ali, toda a jornada dela, né, dentro do sistema escolar japonês, precisa desenvolver uma parceria, né? Então, desenvolver uma parceria entre pais e filhos nos estudos e tarefas escolares, que eu vejo que é o que falta, né? Muitos pais não, ó, tua obrigação é ir para a escola, fazer o dever de casa. Mas eu não vejo os pais participando disso com a criança, né? Claro que é uma obrigação da criança, de fato é, mas ela está aprendendo isso também, que ir para a escola é um dever dela, que fazer a tarefa é uma questão de disciplina, né, de honrar com seus compromissos. Ela está aprendendo isso, mas os pais não estabelecem essa parceria, né? Só na base da ameaça, né? Só na base do vai, faz, né? Mas não está se preocupando em como aquela atividade está sendo feita. Eu acho que isso é muito importante, né, nessa fase. Também aqui vai entrar a questão de observar os traços, né, da dupla limitação. Então, se o seu filho apresentar esses traços que, né, na grande maioria, como eu citei também, a criança fala em japonês, se comunica bem, porque, né, viveu ali a fase da pré-escola no Roikuen, no幼稚園, mas quando lê um livro, né, tá ali na aula da escola, tá lendo o texto, mas não entende o que está lendo. Até lê bonito e fluido, mas não entende nada do que está lendo. Né? Ou às vezes quando entra em diálogo, em assuntos, né, referente à matéria da escola, ela não consegue desenvolver uma conversa, porque ela não está entendendo aquele assunto. Né? Então, assim, você vai observando a dupla limitação.
né? E o terceiro ponto, que é muito importante também, né, é certificar, né? O pai certificar que a criança ele está acompanhando os conteúdos da escola, né? Proposto em cada série escolar, né? Então, na primeira série, o que ele tem que aprender na primeira série, ele está aprendendo, ele aprendeu, né? Ele entrou na segunda série, né? Conseguindo realizar ali todos os cálculos matemáticos que ele aprendeu na primeira série? Se sim, ok, beleza, tá indo bem. Se não, por que não conseguiu? Vamos analisar e ver o que precisa ser melhorado. Então, esse acompanhamento, né, de observar se a criança está aprendendo os conteúdos propostos por cada série escolar é muito importante, né? E de novo aqui voltando, né, à língua materna, eu coloquei um traço, porque vai depender ali da dinâmica da família, mas aqui no período do Shogaku é o período de manutenção da língua, né, portuguesa, né, tanto materna como herança, né, o que fica melhor para definir, mas seria o tempo de manutenção. Então, o português aqui não vai vir tão forte, porque a criança vai estar aprendendo mais o japonês, kanji, os assuntos das matérias, então, às vezes fica um pouco pesado mesmo, né, colocar como regra ali os estudos do português, mas o português pode vir como uma atividade de manutenção, né? Um clubinho de leitura, uma roda de amigos, ou uma aula de português uma vez por semana, pode vir como que a gente fala aqui no Japão, naraigoto, né? Algo que a criança faz como extra ali, né? Depois da escola. E na fase do Chugaku, né? Como eu falei, tem essa fase de transição, a escola, o Shogaku é bem uma fase mais infantil, mas a partir do Chugaku ele não tem mais nada de infantil, já começa um processo ali muito intenso de preparação para o vestibular do Koukou. E muitos alunos estrangeiros não acompanham essa transição, né? Ficam ali com a mentalidade do Shogaku para sempre, né? E não acompanha essa mudança. Então, aqui o importante são os pais ajudarem, né, os seus filhos nesse processo de entender que agora ele está numa nova fase, né, que ele precisa ser mais empenhado nos estudos, ser mais organizado nos horários, ser mais organizados nos trabalhos que entregam para a escola. Então, ajudar nesse processo, né, é muito importante, porque a criança, quando ela entra no Tchugaku, ela tem ainda, né, 12, 13 anos, então infantil ainda, ela é uma criança, ela não, às vezes não mudou ali a mentalidade dela, então os pais precisam ajudar nesse processo, né? E incentivar, né? Sempre incentivar, porque a fase do Chugaku é uma fase muito competitiva, né? Porque todos ali, tanto os alunos estrangeiros como japoneses, ao final do terceiro ano, eles vão competir por uma vaga no Koukou. Então é um ambiente muito competitivo, né? As provas também valem pontuação, que vai para o boletim, e o boletim reflete ali na avaliação para o Koukou, né? Então, os pais sempre estarem incentivando também os seus filhos, né, a não desistirem, né, a sempre se é, vencerem a si mesmo a cada etapa de prova, né? E por último aqui, né, orientar. Então, também o Chugaku é ali, né, a adolescência, né, a gente fala aborrecência. Então, muitos alunos começam, sim, a ter conflitos emocionais, outros conflitos com relacionamentos. Então, aqui, né, voltando àquela questão do português, se até aqui o pai não tem ali a língua de afeto, no Tchugaku, um outro problema, além dos estudos e tudo mais, é não conseguir dialogar com o filho em assuntos importantes, né? O que diz respeito ao próprio filho. Né? Aqui começa a questão de sexualidade, questão de namoro, questão de amizades que, né, influencia para o bem ou para o mal, mas se nessa fase o pai não consegue ter um diálogo, a mãe não consegue ter um diálogo com o filho, como que vai passar os seus valores e suas crenças, né? Então, mais uma vez aqui, volta a questão de, é muito importante nutrir, né, a língua de afeto. Aí eu, de novo, eu coloquei aqui uma barrinha, porque aqui vai depender muito de como esse português foi trabalhado na vida da criança, mas a partir dessa fase aqui, o português entra como uma ferramenta também de estudos. Então, na parte do Tchugaku, a gente já começa a estudar assuntos bem fundos, assim, sobre guerra, Segunda Guerra Mundial, né, a questão como foi a Segunda Guerra Mundial aqui, o pós-guerra, e além de, né, todos os outros assuntos. Então, quando, né, o aluno não tem o japonês assim tão forte, vamos dizer assim, ele pode usar o português como uma ferramenta de apoio. Então, ler livros em português sobre o assunto, assistir documentários em português sobre esse assunto. Então, se ele tem a ferramenta do português, né, é um meio também de contribuir, né, para os estudos nessa fase escolar. Depois ele faz ali, né, toda a transferência dos assuntos para o japonês, porque na escola, enfim, ele vai precisar responder as questões em japonês, né?
indo para o COCO, né? Então, o COCO, né, para que os pais, né, entendam. O COCO, sim, ele é uma extensão do ensino do Tchugaku. Então, no COCO é onde os alunos vão aprimorar ali os conhecimentos, né, que eles aprenderam no Tchugaku. E por isso que no COCO, nós aqui no Japão, né, temos o vestibular, né? Porque no Brasil não tem, Estados Unidos não tem, vários países assim, né, considerados, né, que estão à frente de outros, não tem esse sistema de avaliação para entrar no ensino médio, mas no Japão tem, e tem por esse motivo, né, que eles prezam pela qualidade, né, do ensino do indivíduo. Então, um exemplo, vou usar o termo aluno A e aluno C. Então, a partir do ensino médio, já que é uma extensão do Chugaku, né, uma continuação dos estudos, não tem como o aluno nível A e o aluno nível C ter aula junto, né? O aluno nível C não vai estar acompanhando o ritmo do aluno nível A e o aluno nível A, que pode ser estimulado, né, pode, né, crescer mais, vai ter que estar sempre esperando ali o aluno de nível C. Então, para que isso não aconteça, eles já fazem essa divisão, né, através do sistema de avaliação, né, do sistema de vestibular para entrar no COCO. É o mesmo pensamento para uma faculdade, né? A faculdade você faz, passa por um processo seletivo para ver se você vai conseguir entrar ali, se encaixar ali e continuar seus estudos ali com a capacidade que você tem. Então, esse pensamento, né, aqui no Japão funciona para o COCO também. Né? E o COCO, então, como eu falei, vai ser um lugar onde os alunos, né, vão aprender ali o conteúdo mais avançado, né, dependendo do COCO que entrar, vai entrar conteúdos técnicos também. Então, ali eles vão receber uma preparação, tanto para ingressar, né, para o ensino superior, caso eles queiram, ou para serem inseridos no mercado de trabalho, caso eles queiram também após o ensino médio. Então, o COCO tem esse papel, e por isso que, através do vestibular, eles acabam ali separando cada tribo, né? Vamos dizer assim. Isso. Né? E para falar um pouco do sistema de avaliação do COCO, né? Por que que os 9 anos da educação obrigatória é tão importante? Porque a avaliação do COCO, né? O que tem o peso maior na avaliação, isso vai depender da via de aplicação, né? Se vai ser por recomendação, se vai ser geral, se vai ser por outras vias. Mas, independente da via de aplicação, o que pesa mais na avaliação do COCO é o Gakuryoku Kensa, né, que seria a prova, né, das matérias, seja de 3 matérias ou 5 matérias principais, né, se for 3, geralmente é matemática, inglês e japonês, se for 5, matemática, inglês, japonês, ciências e estudos sociais, tá? Então, o que pesa bastante aqui é o teste das matérias e o histórico escolar, que seria o Naishinsho, né, que vai estar ali a pontuação do boletim do aluno e todo o histórico de atividade que ele tem dentro da escola. Isso daqui também pode variar de província, né? Tem província que só analisa o último ano, que seria o terceiro ano, e tem províncias que analisa os 3 últimos anos, né? Os 3 anos do Chugaku inteiro. Mas o que pesa mais são esses dois aqui na avaliação. Mas, né, como foi falado aqui, se o aluno não tem um bom acompanhamento desde lá do Shogaku, não tem como ele desempenhar, né, bem os 3 anos do Chugaku. Os 3 anos do Chugaku vai ser bem conflituoso. Então, às vezes, não dá tempo para ele alcançar ali, né, uma pontuação, digamos assim, boa, uma pontuação que seria favorável para ele ingressar num cocô que ele queira, né? Às vezes. Aí acontece o que eu falo muito para os meus alunos aqui, né, da Zoe. Você acaba sendo escolhido e não podendo escolher, né? Porque a situação ideal, né? O que todo mundo quer ali ao final do Tchugaku é poder escolher, né? Ter ali um leque de opções e você escolher o que você quer. Mas se você não se prepara, né, e não tem, né, toda essa preparação, você acaba sendo escolhido, né? É o que dá. Né? E essa é uma situação, acredito que ninguém quer, né, para os seus filhos. Né? E também tem outros meios de avaliação, mas isso vai depender muito da escola e da via de aplicação, mas que seria entrevista. Então, o aluno precisa manter ali um diálogo, né, com o entrevistador, responder as perguntas, tá, né, firme ali nas suas decisões. Dependendo também pode ter uma redação, né? Então, ou ele escrever sobre um tema, ou ele escreveu porque ele quer entrar nessa escola, e vai depender, né, do tema ali daquele ano. E isso aqui é mais para as escolas técnicas, né? Mas tem ali um teste de habilidade. Então, por exemplo, o aluno ele quer entrar numa escola de design. Então, ele vai ter uma prova ali de desenho para a escola avaliar qual que é o nível dele de desenhar, né, naquele momento. Tá? Isso é mais para as escolas técnicas. Então, esses daqui são os pontos, né, de avaliação que o COCO utiliza.
E como eu falei, o peso maior está sempre aqui, né? E para isso daqui, tá bom? O aluno precisa, desde o começo ali do sistema educacional, que seria o Shogaku, estar tendo um bom acompanhamento, né? Isso. E onde encontrar mais informações, né, sobre o sistema escolar japonês, sobre, né, a língua materna também, sobre a escola primária, cada fase da escola. Você pode encontrar vários guias, né, e cartilhas pelo consulado geral mesmo. Então, ali tem, eles têm uma página onde eles fizeram já uma coletânea, né, e tem vários links ali, vários arquivos que você pode acessar de diferentes conteúdos só sobre a educação no Japão. Então, eu achei bem completa essa página aqui do consulado. Então, tem aqui as informações para você consultar, né, mais detalhadas, tá? Acho que da parte é isso. Fernanda, muito obrigada. Nossa, eu tô aqui, sou mãe de dois bebês que estão iniciando essa trajetória, mas já fiquei pensando N coisas aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar o espaço de dúvidas mais para o finalzinho, porque aí às vezes a gente vai agora assentando as ideias dessas informações que a gente recebeu e fala, gostaria de perguntar isso. Pode me mandar aqui no chat ou no final, se quiser abrir o microfone e perguntar também, fiquem à vontade. Eu já anotei duas aqui que depois eu quero que a Fernanda me ajude a esclarecer. Agora, eu gostaria que a Simone ficasse à vontade para fazer. Ela preparou uma atividade, né, para realizar conosco, uma atividade de reflexão, né, Simone? Que, como a Fernanda trouxe, é muito importante todo esse acompanhamento, né? Ter essas informações. Achei muito interessante como a Fernanda construiu essa apresentação de mostrando o que tem em cada etapa e o que exige, né? Como é a diferença. Então, acho que nosso papel como pai e mãe fica um pouco, né, claro nesse sentido. Simone, por favor, fica à vontade. Oi, boa noite para todo mundo aí. Obrigada aí pela participação, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, né? Então, eu sou a Simone do Hash, né? Sou psicóloga, sou psicopedagoga também e tenho atuado bastante na área de orientação de pais, né? E trabalho aqui, né, no Japão já há algum tempo. Eu trabalho, tenho uma experiência em Day Sabs com crianças que têm necessidades especiais. Trabalho também na escola, lá na Escola Nectar, fazendo atividades voltadas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E faço atendimentos também, né, atendimento particular, presencial e online. E aí, agora ouvindo, né, um pouco das informações da Fernanda, eu percebo, assim, que tem muito a ver com as experiências que eu tenho tido, né, atendendo as famílias e principalmente adolescentes, que agora eu não atendo, assim, na parte particular, eu não atendo mais criança. Eu estou atendendo só adolescentes e adultos, né? E faço essa parte de orientação com as famílias, né? E aí, eu percebo assim que, como a Fernanda, né, comentou, da necessidade desse acompanhamento aí, né, nessa trajetória até chegar lá na frente, né, no final do Tchugaku, para o Coco, porque o que eu tenho percebido? Que ultimamente tem tido muito problema, dificuldades com os filhos lá na adolescência, né? E a maioria, não são todos, mas uma grande maioria, que procura uma orientação, né, que busca uma ajuda profissional, são de alunos que estão, de filhos, né, aliás, Gomen, que estão na escola japonesa. Então, aí, como não foi adquirido, né, essa habilidade aí durante a trajetória acadêmica deles, e aí coincide com o início ali da adolescência, com várias transformações, né, com várias questões existenciais ali, com problemas de relacionamentos com a família, aí tem se agravado muito, né, a situação psíquica e emocional desse adolescente.
Então, não teve esse suporte durante esse período. E aí é muito comum os pais buscarem ajuda e eles falam assim: nossa, mas meu filho fala bem o japonês, sempre foi muito bem, desde o Roikuen, né, do início, do Shogaku, e só que agora não está conseguindo nem sair de casa, não está conseguindo ir para a escola. Vai uma vez na semana, vai uma, duas vezes na semana. Tem alguns que não, que abandonaram realmente, não conseguem, né, dar continuidade. E aí, quando você começa, né, fazer uma análise aí da situação, a gente percebe essa questão da dificuldade mesmo de ter entendido, né, assimilado essa linguagem acadêmica. E aí isso foi se agravando, causando outros problemas emocionais para essa criança e que se tornou um adolescente, né? E os pais não fazem mesmo, têm dificuldade de fazer esse acompanhamento. Eles não vão percebendo os sinais que a criança já desde lá do início vem apresentando, né? Porque aí conversando com os adolescentes, a gente percebe que, eu já sentia isso desde quando eu comecei, né? Desde lá do início. Só que alguns tentam mostrar para os pais não conseguem perceber, não tem um espaço ali afetivo de escuta, de acolhimento dessas dificuldades, porque eles partem sempre do princípio de que criança aprende fácil, rápido, e é isso, né? Vai para a escola e vai aprender. Aí eles começam a falar um pouco, né, assim, e conseguem, né, como a Fernanda comentou, se comunicar lá com o professor, se comunicar ali nas coisas mais informais, né? Mas a linguagem acadêmica mesmo deixa a desejar, não consegue assimilar aquilo, né, para dar continuidade. E aí isso vai aumentando os problemas emocionais, porque aí vem a questão da autoestima, né, que vai lá, vai embaixo, vai ficar se sentindo incapaz, e quando chega lá na frente com as questões da adolescência, né, da comparação, de não se sentir pertencente àquele ambiente, àquele lugar, por não dar conta, né, de entender, de ser bom o suficiente, eles não acham que eles são bons o suficiente para estar ali. E aí a gente vê que já começa a desenvolver um quadro de ansiedade, né, e, consequentemente, depressões, e a gente vê muito, né, esse problema nos adolescentes, só que é um quadro que não foi de um dia para o outro. Entrou na adolescência, chegou lá no final do Chugaku para o Coco, e aí apareceu esse problema, apareceu essa ansiedade, apareceu essa depressão. Não é, né? Ela foi se desenvolvendo ali nessa trajetória deles, né? Mas não foi percebido. Às vezes a escola não percebe, ou mesmo que perceba, comenta com os pais, mas os pais acham assim, não, vai se adaptar, vai conseguir, né? E essa questão de não acompanhar sempre é muito, muito sério, né? Porque eles acham assim, expliquei uma vez, o meu filho tem que saber, sabe? Eu falei que ele tem que chegar e ele tem que comer e ele tem que tomar banho e fazer a lição da escola e ponto. E ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que saber que ele tem que fazer aquilo. Aí acha que já mandei, eu deixei essa ordem e tem que ser cumprida, né? E na verdade não é assim que funciona. Eles precisam sempre de acompanhamento, eles precisam sempre dos incentivos, né? Dos pais estarem ali olhando, percebendo as dificuldades, de estar entendendo essas dificuldades, porque muitas vezes os pais acham que é preguiça, né? Eles têm preguiça. E eu sempre falo que a criança, né, ou o adolescente pode ter preguiça de fazer um monte de lição, mas não existe preguiça de aprender.
né? Assim, eu não aprendo porque eu tenho preguiça. É uma dificuldade naquela aprendizagem, não é uma preguiça. Eu posso ter preguiça de fazer, né, as lições, aquele monte, mas se eu não tiver dificuldades, eu vou aprender aquilo. Eu só não vou querer ficar fazendo um monte de vezes, né, aquelas lições que os professores passam. Mas não é preguiça para aprender, porque criança, ela já tem do natural dela a curiosidade de aprender. Isso já é natural. Agora, se ela não está aprendendo, não é por preguiça. Algo está acontecendo, está faltando algo, né? Ela está com alguma dificuldade ali. Então, os pais precisam ficar muito atentos, porque eles acham sempre que é preguiça. A criança, claro que se ela está com alguma dificuldade, ela evita, né, aquela lição, ela evita o ambiente escolar, tudo que for voltado para a aprendizagem acadêmica, a criança tem essa tendência à evitação. Então, ela vai dar mais trabalho, ela vai fazer birras, ela vai se comportar como se ela realmente estivesse com preguiça de fazer aquilo, né? Que os pais reclamam muito assim, ai, meu filho não faz a lição, não faz a lição de casa, deixa para a última hora, depois não consegue fazer tudo correndo, né? E, na verdade, o pano de fundo é que essa criança está tendo dificuldades. Então, por isso que ela vai reagir dessa forma, né? E aí, o que eu sempre gosto de frisar também é que o que acontece na infância não fica na infância. Então, tudo que a gente vivenciou na infância, a gente vai mostrar depois lá na adolescência. Que a adolescência já é uma fase, né, que a gente chama aí de rebelde, né? De rebeldia, de querer ir contra os valores, contra tudo e contra todos, né? E, na verdade, são coisas que não foram trabalhadas, né, durante toda a infância ali, e quando chega na adolescência, eles já vão demonstrar mais. Então, precisa mesmo ter esse acompanhamento aí na escola, né, que é o tempo que eles passam mais da vida deles ali, nesse ambiente, e precisa ter esse acompanhamento na parte da família, né, junto com a família. Amém, né? A questão do afeto, né, da linguagem afetiva aí é fundamental. Porque se os pais só cobram e acham que o filho tem a obrigação de fazer sozinho, de aprender sozinho, isso vai deixar ele sozinho. Quando ele chegar lá na adolescência, ele não vai sentir segurança de estar conversando, de estar falando. E até, inclusive, durante a trajetória, ele vai ter medo, às vezes, de falar para os pais: olha, não estou conseguindo, tá difícil, não tenho vontade de ir para a escola, não estou conseguindo lidar com as amizades, fazer amigos. Então, a parte, o desenvolvimento afetivo aí, né, nessa relação com a família, vai fortalecer muito, para que ele consiga falar. Ele consiga expressar, né, essas dificuldades sem medo. E aí os pais poderem estar vendo, conseguindo trabalhar isso com eles, né? Porque senão, eles, na maioria das vezes, eles não falam por medo, às vezes medo do que os pais acham, né? Às vezes medo de decepcionar os pais, porque eles acham que, como os pais colocam uma pressão, né, muito forte, assim, que, você tem que aprender, você tem que fazer, e deixa eles se virarem. Eles acham assim, se eu não consigo, eu não estou correspondendo à expectativa dos meus pais. Então, eu não sou um bom filho, né? Não estou sendo um bom filho ali. Não sou bom aluno, não sou bom filho, não tenho amigos, né? E aí isso vai gerar, né, um peso, né, muito maior aí para eles se adaptarem, para eles fazerem essa transição
de uma fase para outra, a transição já da adolescência para a vida adulta, né? De qualquer forma, vai surgir essas coisas mal trabalhadas, elas vão surgir de alguma maneira. Não adianta a gente fingir que não está acontecendo nada, que meu filho vai se virar, que depois isso vai acabar, é como uma panela de pressão, ele acaba explodindo de alguma forma. E na maioria das vezes são essas questões mais sérias, né, que acaba indo mesmo para quadros de transtornos. O que a gente tem percebido bastante, né, na adolescência é a questão da automutilação, que é um exemplo claro, né, de sofrimento, né, de sofrimento emocional, de dificuldade de lidar com as questões da vida deles. Então, é um alerta para os pais, para nós todos, né, adultos aí que lidamos com eles. Isso é um sinal de que existe um sofrimento emocional ali que já está bem aflorado. E aí, para a gente aliviar, né, para eles aliviarem aquele sofrimento emocional, eles começam a provocar dores físicas, que aí vem, né, se mutilar, se cortar, porque aí a dor física, eles entendem que sentir uma dor física vai aliviar aquela dor dentro, né? Aquela dor lá dentro de algo que eles não sabem como lidar, eles às vezes não entendem muito o que está acontecendo com eles. E não tem muito suporte, né? Não consegue ter essa conexão com os pais, né, afetiva, a ponto de conseguir dizer isso para os pais, de conseguir pedir ajuda, né? Então, é muito importante, sim, tem tudo a ver a questão, né, as questões que a Fernanda colocou com as questões emocionais, psicológicas, aí, os problemas que a gente tem visto com as crianças e com os adolescentes aqui no Japão. Então, né, um alerta para os pais aí ficarem muito atentos, né, com essas questões. Porque às vezes algo que poderia ser resolvido de uma forma mais simples lá atrás, ele vai crescendo, vai virando uma bola de neve, e aí a gente pode ter um caso mais grave, né? Que vai precisar procurar até uma ajuda médica, né? Vai ter que entrar com medicações aí. Então, é importante, sim. E na escola é um ambiente onde existem muitos gatilhos para isso. Se a criança ou o adolescente não está bem, não tem uma boa estrutura emocional, né, que vem lá de casa, aí vai ficar mais complicado para ela lidar com os problemas na escola, que é o ambiente onde vai ter muitos mais gatilhos, né? É um grande desafio para as crianças da escola, né? Porque lá vai sofrer de medo, vai ter várias dificuldades para manter as amizades, para se sentir pertencente, para se sentir capaz de acompanhar, né, a parte acadêmica. Então, é importante que elas tenham, né, um bom suporte emocional para que isso se torne menos grave, né, mais leve para eles e para a família também, né? Então, eu propus, né, para a gente refletir um pouco hoje, assim, sobre essas questões, é, um exercício, né, que eu costumo fazer muito com os pais na parte de orientação, que eu trabalho com um programa chamado Encorajando Pais, e não é terapia esse programa, mas ele causa bastante efeitos terapêuticos, né? Que é uma proposta de que para os pais, né, educarem os filhos sem violência, sem recompensas, mas de uma maneira firme. Não é permissivo. Não é porque eu não vou bater, né, pôr de castigos, porque eu não vou tirar as coisas que meu filho gosta,
e não vou dar recompensas que eu vou permitir que ele faça tudo que ele quer. Não, é uma proposta de um trabalho que você equilibra, né, a gentileza com a firmeza. Então, eu faço várias atividades e aí a gente vai entendendo, assim, onde é que os pais estão falhando, né? O que que eles precisam aprender para conseguir passar isso de uma maneira positiva, né, para o bom desenvolvimento dos filhos, que não precisa ser autoritário e também não precisa ser permissivo, né? É um caminho do meio aí, né? E aí, uma das atividades, né, que eu sempre proponho, assim, que a gente sempre começa, é um exercício que se chama três listas. Então, nessas três listas, eu peço, assim, para os pais fazerem, né, escreverem uma lista, uma primeira lista, sobre os desafios que eles enfrentam no comportamento dos filhos, para lidar com o comportamento dos filhos. Todos os desafios que os pais percebem, né? Que os pais sentem dificuldades, assim. E aí pode colocar tudo que for lembrando, né? Nessa lista, nesses desafios aí. Pode ser né, várias coisas, desobediência, impaciência. Ah, não sabe, meu filho não sabe lidar com as frustrações, não aceita o não, faz birras, e é difícil para eu lidar com isso, né? Não sei muito bem na hora o que que eu faço. Às vezes mentiras, né? Tem crianças que às vezes mentem para os pais, adolescentes que mentem. Então, são algumas das coisas que geralmente os pais colocam aí, né, nessa lista, né, nessa primeira lista dos desafios que eles enfrentam. Eu falo 1000 vezes uma coisa, meu filho não ouve, nunca escuta, tem que ficar repetindo, já estou cansada de falar, sempre falando a mesma coisa. Então, não ouve os pais, né? Uma dificuldade também aí. Às vezes tem dificuldade para dormir, né? Para cumprir horários de dormir, para comer, né? Para seguir as rotinas. Não cumpre combinados. Os pais combinam sempre, a gente vai fazer isso aqui primeiro, depois vai brincar, aí depois você pode jogar um pouquinho o game, né? E aí, na hora, a criança concorda, o adolescente concorda e depois não cumpre. Então, também é uma das dificuldades que os pais costumam colocar, apontar aí, né, nessa lista, né? Brigas entre irmãos, falta de limites, né? Ai, meu filho não tem educação, agressividade, às vezes tem os filhos apresentam, né, comportamentos agressivos. E a questão do tempo de tela, né? Que querem ficar o tempo todo ali no computador, no iPad, no celular. Também é uma das coisas que os pais costumam muito apontar como um grande desafio para lidar, né? Como fazer, né? Como cuidar dessa parte. E aí os pais vão lembrando, né, de situações que vivenciam no dia a dia, que eles acham que é difícil, e colocam nessa primeira lista, na lista dos desafios. Tudo que você achar difícil, né? Vocês podem, depois, se não der para fazer agora, e fazer depois, ou às vezes vai lembrando depois de mais coisas. E aí a gente terminando essa primeira lista, a gente tem a segunda, que são características e habilidades de vida. Então, a gente faz um exercício assim. Vamos imaginar que daqui 15 anos, 20 anos, nós já estamos lá com os nossos filhos adultos, e aí sempre peço para os pais imaginarem, né, assim, uma cena. Vamos pensar que vocês estão em casa num domingo, né, um final de semana, e os seus filhos adultos, já adultos, vão almoçar com vocês, né? Vai almoçar na sua casa e você vai receber seus filhos, que já são adultos, casados, já têm os filhos deles, já trabalham, né? Já fizeram as escolhas de vida deles. E você vai imaginar aquele filho chegando na sua casa. O que que você quer
ver naquele filho ou naquela filha adulta, né? Adulto. O que eu imagino que eu quero ver ali naquele filho? Chegando na minha casa para um almoço de domingo, para um almoço, uma reunião de família, né? Uma festa em família. O que eu gostaria, o que eu sonho para eles, né? Que eu gostaria muito de ver nos meus filhos ali. E aí os pais, né, devem pensar o que eles desejam, né, para esses filhos. Como que eles vão ser ali já pais, né? Geralmente já pais. Que tipo de pais que vocês gostariam que os filhos de vocês fossem, né? Ou de mães que vocês gostariam que as filhas fossem, né? Que tipo de trabalhador, né? De profissional vocês gostariam de que eles fossem? Como pessoa, né? Como pessoa, o que vocês gostariam de ver nesse filho e nessa filha? E vocês vão pensar, né? Geralmente a gente quer ver tudo de bom, claro, né? A grande maioria, com certeza, né? Que a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer ver lá na frente, né? Filhos responsáveis, né? Pais responsáveis, amorosos com seus filhos, com o esposo, com a esposa, cuidadosos, né? Com autocontrole, determinados, honestos. Geralmente são essas coisas que a gente, né, quer, né, e a gente ouve muito os pais relatarem, né? Eu quero que meu filho, que ele seja persistente, que ele consiga, né, lidar com os desafios da vida, que ele consiga lidar com os problemas emocionais, que ele esteja feliz, né? Quero ver meu filho chegando aí adulto com os meus netinhos, né? E muito feliz, realizado com um bom casamento, né? Uma boa esposa, um bom marido, respeitador. Então, são essas características, geralmente, né? Que eles tenham aprendido a resolver problemas, né? A lidar, né? Solucionar problemas, seja profissionais, seja pessoais, emocionais. Então, tem uma lista grande, né, que a gente quer aí de bom para os nossos filhos, né? Essa seria a segunda parte, né, do exercício. Imaginar esse futuro que eu quero ver, né, nesses meus filhos. E aí, fazendo essa parte, a gente vai para a terceira lista, né? Essa terceira lista é uma outra prática de imaginação, né? A gente vai pensar agora juntos o que esse filho ou essa filha precisa para conseguir passar da primeira lista lá dos desafios, né? Que a gente viu, que nós começamos com a primeira lista falando dos desafios que os filhos apresentam hoje. O que essa criança que é desobediente, que não tolera a frustração, que, né, não consegue lidar com o não, que faz birra, que não me ouve, né, que tem problema para dormir no horário, tem problemas para comer, tem brigas, se envolve em brigas, é agressivo. O que essa criança que apresenta todos esses problemas hoje, que são desafios para mim, né, como mãe ou, né, para um pai, que eles precisam para que eles superem essas dificuldades da primeira lista e cheguem naquele filho que a gente imaginou, aquele filho ideal lá do futuro, né? Que vai chegar na minha casa no domingo, lá para o almoço da família, que vai chegar lá com a esposa, com o marido, com os filhos, né? Trazendo os netinhos aí para gente curtir. Como que eles vão chegar lá, né? Sair desses desafios da primeira lista e chegar na segunda lista? Né? Adultos responsáveis, bons pais, sabendo lidar com os problemas, com autocontrole, né? Resiliência, tendo um bom marido, uma boa esposa. Como que ele sai daquela criança que apresenta vários problemas ali, aquele adolescente, né?
que traz vários desafios para os pais e vai desenvolver essas habilidades que eu quero ver neles lá no futuro. O que vocês imaginam? Aí a gente faz esse exercício, né? O que os pais pensam de como o filho vai sair de uma lista e vai fazer essa trajetória para a segunda lista, lá com boas habilidades, né? Com características já mais habilidosas para lidar com a vida. O que vocês acham que eles precisam? Se alguém quiser falar aí, ajudar a montar a terceira lista para nós. Magicamente não dá, né, Simone? Poderia ser assim, um passe de mágica. Superou a adolescência, superou a lista um, vai se tornar a lista 2 magicamente. A Carol complementou aqui, né? São as estratégias que os pais vão usar para isso, né? Realmente. Eu fiquei refletindo muito, acho que essas atividades são bem importantes para a gente realmente parar e refletir que não é por mágica. Realmente, se ele está apresentando esses comportamentos, mas eu desejo esse filho aqui, epa, então vamos começar a trabalhar nisso. Sair dali para ir. Exatamente, muito bom. Gostei muito de fazer essa reflexão aqui, né? De, poxa, E aí são as estratégias mesmo, né? Está ligado com as estratégias. Como os pais vão lidar com isso? E aí, eles vão precisar de mais paciência dos pais, eles vão precisar de mais amor, eles vão precisar de mais tempo junto, de mais dedicação, eles vão precisar que os pais estejam sempre presentes, acompanhando. Não é falei uma vez, duas vezes, três vezes e ponto, e meu filho já vai saber que ele tem aquela obrigação todos os dias de fazer a lição de casa, né? Por exemplo. Não, a gente vai ter que falar sempre, gente, sempre. Eles não têm ainda uma capacidade cognitiva para assimilar tudo isso. Então, eles necessitam do auxílio de um adulto. E os adultos que já têm essa capacidade, né, cognitiva aí, já têm o cérebro desenvolvido. Aí o nosso próximo bate-papo eu vou estar falando um pouquinho da questão do funcionamento do cérebro, né, que hoje a gente não vai falar, mas eles não têm ainda essa capacidade cognitiva, né? A gente sempre acha assim, mas ele já sabe o que é certo e o que é errado. Não, ele está aprendendo ainda. E aí, o que acontece? Eles precisam principalmente do adulto. E o adulto não é só mandar, né? Eu falo que tem que comer e acabou. Aí a criança não quer, não come de jeito nenhum, você vai colocar a comida lá na boca da criança e obrigar a comer. Então, não é bem assim. Talvez antigamente isso funcionasse, né? Porque as crianças, a gente tinha um modelo de educação muito autoritária, e aí a gente obedecia por medo. Hoje, né, devido a toda esse desenvolvimento que a gente vem tendo aí na nossa sociedade, né, na tecnologia, nas pesquisas aí, principalmente na neurociência, a gente vê que as crianças e os adolescentes têm muito mais liberdade de dizer não. Não, eu não quero, eu não vou fazer, né? E aí, mesmo que você ameace, na maioria das vezes não funciona. Ou funciona uma vez, não vai funcionar a segunda e a terceira. Porque eles se sentem mais empoderados, né? Eles têm muito mais informações hoje. O acesso às informações está na palma da mão. Então, eles têm mais liberdade, né? Aí, sim, então, principalmente, o que a gente precisa é ser modelo para esses filhos. Sempre ser modelo e ensinar eles a lidar com isso, a lidar com todas essas questões, validar os sentimentos deles, mesmo que você não concorde, né? A gente pode não concordar com o comportamento que ele está apresentando, mas o sentimento dele é real.
Ele está com raiva, ele está chateado, ele está frustrado, ele não está sabendo lidar com as questões, as dificuldades que ele está encontrando, às vezes na escola, no grupinho de amigos. Então, a gente tem que validar esse sentimento. E aí, conversando e mostrando para eles maneiras de resolver aquilo. Então, a terceira lista é principalmente ser modelo e estar ali presente. Mostrar, não adianta a gente querer que a criança se controle se a gente está descontrolada, gritando, brigando, batendo. A gente está mostrando um modelo ao contrário daquilo que eu estou pedindo para a criança. Então, sempre ser modelo daquilo que você quer que ela aprenda. Seja, né? Os pais precisam ser primeiro. Aquilo que eu quero para o meu filho, eu tenho que ser primeiro, para ele ver em mim aquilo. E aí sim a gente vai, né? A partir dessa modelação, a gente vai fazendo com que eles aprendam também a lidar com aquilo. Então é isso, gente. Era isso Realmente, que eu queria falar um pouquinho. Simone, muito obrigada mesmo. Acho que esses exercícios de reflexão são muito importantes, né? Meu áudio tá ok para todo mundo? Você tá me ouvindo bem, Simone? Sim, sim, sim. Sim? Ah, então tá ruim para mim mesmo. É muito importante esses exercícios de reflexão juntamente, né? É claro, a Fernanda trouxe informações muito importantes, mas como mãe, eu acho muito legal ver o quanto o meu acompanhamento em relação à trajetória escolar é necessário, mas o quanto também isso influencia nesses comportamentos psíquicos, emocionais, né? Hum. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat. Eu já vou, direcionar as perguntas que eu tenho registrada aqui. Para a Fernanda, eu tenho duas perguntas em relação à preparação que você disse lá no começo, né? Que as crianças japonesas, muitas vezes, elas são preparadas antes de entrar no primeiro ano ali, seria a nossa primeira série do ensino fundamental. Essa preparação, ela acontece em casa pelas famílias, é comum as famílias japonesas fazerem essa preparação. Você sabe como elas fazem isso? Como que isso acontece? As famílias japonesas também tendem a terceirizar bastante essa parte. Então, as Uhum, crianças elas recebem a preparação no Yochien. Então, uhum, quando a criança frequenta o Yochien, ela tem essa preparação no Yochien, porque o Yochien faz essa preparação tanto em questão de cumprir horários, cumprir ordens, né, ter ali contato com papel, lápis, enfim, fazer essas atividades. Eles têm essa rotina, se assemelha a uma escola, né? Então, a uhum. preparação acontece na escola. Crianças que, por exemplo, vão ao Roikuen, aí os pais podem terceirizar a um Naraigoto, que seria o Kumon, né? Ah, algo semelhante ao Kumon, onde ela vai para ter ali, a começar a ter o contato com a letra, com números, e assim, quando entrar no Shogaku, ela está ao menos sabendo ler e escrever, né? E já saber ali os números, né? A Ah, compreender os números. Claro, tem famílias também que fazem essa preparação em casa. Mas não é a realidade de todas as famílias japonesas, porque aqui também os pais japoneses, né, trabalham bastante por um longo período de tempo. uhum. Mas, comparando com as famílias estrangeiras, tem muitas mães que são mães em período integral, né? Então, essas mães que são mães em período integral, elas costumam fazer em casa, né, com os filhos. Ah, eu vejo bastante materiais por assinatura, então imagino que essa seja uma Uhum, questão sim. cultural, assim, né? Uhum. E outra pergunta que eu tenho aqui, Fernanda, naquele slide que você comparou o sistema japonês e o sistema brasileiro em relação aos anos obrigatórios, né? No Brasil, para uma criança passar de ano, né, seguir a sua trajetória, existem dois critérios, que é a frequência escolar e o desempenho escolar. Então, em algumas etapas, a criança ela pode ser retida, ela repete o ano se ela não Uhum. tiver as notas mínimas. Aqui no Japão, porque é uma dúvida pessoal, inclusive, e também eu já tive alguns atendimentos que os pais, mas meu filho está seguindo os anos, como assim ele não está indo bem se ele passou de ano? Esse critério aqui também é dessa forma? Não. Aqui, durante o período obrigatório, que seria do primeiro ano do Shogaku até o terceiro ano do Chugaku, ou seja, durante esses 9 anos, não tem repetência. Então, a criança, mesmo que não tenha frequência escolar ou não tenha desempenho escolar, ela vai passar de ano, né? Porque aqui as séries são contadas por idade,
né? E ela precisa estar de acordo na série de acordo com a idade dela. Por isso que as crianças não repetem, apesar de algumas não ter ali um bom rendimento escolar. Isso é bem diferente da nossa Uhum, prática brasileira, né? Interessante. Muito obrigada. Outra coisa, Fernanda, que eu queria que você também explicasse para a gente é quais são os serviços que você oferece na sua empresa, na Zoe Academy, como que funciona? Os pais que desejam algum auxílio nesse aspecto, que tipo de serviço vocês têm? uhum. Na Zoe, a gente tem a parte de reforço escolar, então a gente presta esse serviço a partir do terceiro ano, como a nossa escola é 100% online, a gente tem aulas para crianças a partir do terceiro ano do Shogaku até o terceiro ano do Chugaku. Né? Na fase do Shogaku, a gente divide por matérias, né? Então, os pais têm a opção da matéria de japonês, que seria Kokugo, ou matemática, que seria Sansu, e a criança teria ali uma aula ou duas aulas, né, semanais em grupo ou individual, né? Aí depende do plano. Então, para a fase do Shogaku é mais esse acompanhamento, né? Muitos pais têm essa dificuldade de identificar a dificuldade, né, que a criança tem naquela fase escolar. Então, como as aulas da Zoe, né? Além também de reforçar o conteúdo da escola, a gente sempre está passando esse feedback para os pais. Olha, observei que o aluno está assim, assim, assim. Como que está na escola? Então, mantenha esse contato, essa parceria com a família, né, para acompanhar o desenvolvimento daquela criança. Isso na fase do Shogaku. Na fase do Chugaku, a gente já chama de programa, né, Chugaku Sei, porque é um programa de desenvolver mesmo o aluno. Então, nós não separamos por matéria, eles fazem parte de um programa onde eles têm aulas variadas, a gente tem um calendário de aulas, né, mensal, e atividades também ali, semanal e mensal, onde os alunos junto, né, ali com um quadro de professores, vão desenvolvendo as habilidades que eles precisam acadêmicas, né? Então, é mais focado realmente na parte acadêmica, no Chugaku, já como eu falei, já é a fase ali de notas, de boletim. Uhum. Então, a gente foca mais nessa parte, com os Chugakuseis, né? E, no caso, vocês têm atendimento em português também, né? Então, Exato. oferece Todos esse os suporte nossos do... professores, eles são bilíngues, né? Então, eles falam tanto português como japonês. As aulas também são bilíngues. Isso vai depender do nível da turma. Tem turmas que as aulas, né, realmente nos dois idiomas. Tem turmas que a gente só usa o japonês e o português ali, algumas palavrinhas ou outras que a gente usa para auxiliar, né, na compreensão daquela turma. Então, isso vai depender por turma, mas nas oito, todos os professores, né, falam as duas línguas. Nós temos professores nativos também, que seriam professores japoneses, né? Os Uhum. professores japoneses também, né, compreendem o português, né, falam português, mas os níveis são diferentes. Tem professor japonês que é bem fluente, tem professor japonês que não é tão fluente assim, mas uma palavrinha ou outra eles sabem falar em português. Ah, muito o que eu acho muito interessante, e gostaria de convidar todo mundo para visitar o Instagram da Fernanda, é @nandakikuchi, é isso, Fernanda? Isso, aham. Tem bastante conteúdo. Eu me lembro um que me marcou, que está salvo, inclusive, até hoje, que é ajudando os pais a que tipo de pergunta fazer numa reunião com o professor, na escola. Eu achei bem, né? São conteúdos que não encontra em outro lugar e que são muito orientativos, né? Achei isso muito bom. Obrigada, Fernanda, pela sua Imagina, eu participação que aqui com a agradeço a gente. oportunidade. Simone, eu tenho uma pergunta registrada aqui para você. Cadê? Aqui. Quando tem que procurar uma ajuda psicológica? Acredito que seja algo do tipo, qual é o primeiro sinal que os pais precisam. Epa, então não estou conseguindo lidar aqui, preciso procurar um suporte psicológico. Tem alguma orientação em relação a isso? Olha, tá sempre relacionado com a questão dos comportamentos, né? Então, a Uhum. linguagem ali da criança, para ela não sabe dizer o que ela está sentindo, né? Ela não sabe nomear as emoções. Então, ela vai apresentar em forma de comportamento. A partir do momento que você vê que, tá muito difícil lidar com o comportamento, às vezes era muito tranquilo e tá dando muito trabalho, né? Tá apresentando muita agressividade, birras, e aquilo tá muito difícil para os pais, né? Os pais não sabem como fazer. Às vezes já tentaram várias coisas, já fez de tudo e não está conseguindo um resultado legal, assim, positivo. É o momento de procurar. Já pode procurar uma orientação ou para eles mesmo, né? Para eles aprenderem a lidar com aquilo ou para a criança. Dependendo, né, da situação, a criança pode já estar
com um comprometimento emocional já maior, né? E aí vai precisar também fazer acompanhamento. Na maioria das vezes, quando a criança começa a apresentar esses comportamentos e os pais passam pela orientação, eles vão adquirindo mais habilidades para lidar com aquilo, a criança não precisa de terapia. Então, só dos pais aprenderem a lidar, a ser modelo para os filhos, o comportamento do filho, seja criança ou adolescente, já começa a mudar. E, Simone, caso a pessoa tenha interesse em procurar esse atendimento, por onde ela deve entrar em contato em relação ao seu trabalho? Pelo Instagram também, o contato? Existe algum? Sim, pode ser pelo Instagram, aí tem Facebook também, né? Tá, pelo seu nome, Simone Dohashi, né? Isso é. Ah, Aí depois eu vou pode me encaminhar mandar mensagem ali, para os dá pra inscritos, gente. então, os links dos perfis de vocês. Muito Uhum. bom saber. Pessoal, muito obrigada. Eu gostaria de compartilhar algo aqui, bem rapidinho, só um minutinho, em relação a esse projeto, né? Como eu expliquei lá no começo, o projeto Escola para Todos é da NPO Kibono Hikari, tem esse objetivo de ser essa ponte entre a nossa comunidade brasileira e as dificuldades com a trajetória escolar dos seus filhos. Então, hoje a gente trouxe aqui a Fernanda para explicar sobre essas diferenças do sistema escolar japonês e brasileiro, né? São coisas que podem parecer bobas, mas veja só, né? Informações que muitas vezes a gente não tem claro, como, por exemplo, essa questão da progressão contínua, né? Então, essa roda informativa de hoje, ela faz parte de um cronograma de várias outras rodas, e a do próximo mês a gente tem como tema, né, como o apoio da família pode contribuir para esse sucesso escolar. Então, a gente vai falar sobre as complementações necessárias, o que você precisa procurar ou pode ter que procurar, né, para a educação do teu filho. Se você tem algumas dúvidas específicas sobre o que foi dito aqui hoje, ou se sua dificuldade com a trajetória do seu filho é outra, né? Nós temos o serviço de atendimentos individuais. Então, fazendo a leitura desse QR Code, você vai ser direcionado para uma agenda. E a nossa equipe vai fazer o primeiro atendimento de triagem, entender qual é a sua situação para te encaminhar para possíveis soluções. Então, temos pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, profissionais japoneses que podem te auxiliar a resolver esse problema. Então, você que está aqui no Japão, você acabou de chegar ou está aqui há muito tempo, independente da dificuldade que você está na trajetória do teu filho, você não precisa enfrentar isso sozinho, né? Pode partilhar conosco, agendar o seu horário de atendimento, né? Ter ali o seu atendimento individual exclusivo, ter a sua privacidade respeitada para lidar com a situação que for. E outro detalhe que é muito importante para a gente é que vocês avaliem essa atividade, né? Construir projetos sociais para a comunidade é muito importante a partir dos relatos que essa comunidade traz, das necessidades que essa comunidade traz. Então, entrar nesse QR Code é coisa de 2 minutinhos, é anônimo, então você pode ficar à vontade para registrar as suas observações, as suas sugestões. É importante para a continuidade desse tipo de projeto. Quando a gente vai pedir apoio para realizar essas atividades gratuitas, a gente se baseia em dados, foi aquilo que eu apresentei lá no começo, e também na voz da nossa comunidade, nas necessidades que a nossa comunidade traz. Então, eu vou enviar por e-mail também esse QR Code de avaliação, mas caso alguém queira já fazer a leitura com o celular, é importante para que a gente tenha o registro da percepção de vocês. Agradeço os presentes aqui, agradeço principalmente as nossas duas queridas convidadas. Eu, particularmente, aprendi muito, tenho certeza que todo mundo aqui também. E esse conteúdo vai ser gravado, disponibilizado no YouTube, né? Assim que esse conteúdo estiver lá, eu vou divulgar, para que a gente possa compartilhar com mais famílias. E se você se beneficiou desse serviço aqui hoje, indique para outras pessoas, né? A próxima roda, os atendimentos individuais. E o nosso Instagram, nosso atendimento, ele fica especialmente pelo inbox do Instagram. Então, @npo.kibonohikari. Você pode mandar um inbox lá e a gente está à disposição para atendê-los. Muito obrigada a todos. Fernanda, Simone, até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, Agradeço. tchau. Tchau, boa noite.